Glória a Deus, né? E aí, meu irmão Diácono, o que você acha sobre a questão aí? Bem, primeiro, como o irmão falou, é mais do que é mais do que aceitável um, um ser humano, né, um sujeito, passar a vida pecando e, ao final da sua caminhada, ele cair em si, ser alcançado pela graça maravilhosa do Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados e achar salvação. E isso é bíblico, né? Isso aconteceu na cruz, como você bem falou. O livro de Mateus vai falar que ali em meio à crucificação, aquele ladrão, aquele bandido, aquele malfeitor, aquele camarada que andava à margem da lei, não é? Que passou talvez uma vida inteira prejudicando. Só de estar na cruz não foi uma coisa boa. Pois é. Aí você sabe o quão grave era aquela punição, né? Então ali a resposta de Cristo é sensacional, né? Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, sem dúvida, isso é mais do que aceitável. Se formos até Mateus capítulo 5, no verso 40, a partir do verso 45, 45, 46, diz lá que o sol nasce para bons e maus e que a chuva cai para justos e injustos. Glória a O Deus. que é que isso quer dizer? Quer dizer que as mesmas oportunidades que os bons têm, os maus também têm, para que se reconciliem com a salvação, com a vida, que é o Cristo. Né? Glória a Deus. Se formos. É um texto que eu amo demais. Ezequiel capítulo 3 é um texto que, na minha opinião, é um dos mais sensacionais, porque eu estou falando de Mateus, né? Eu posso falar do que tem, o mesmo texto está lá em Lucas, se não me falha a memória, no capítulo 7, que a chuva cai para bons e maus, justos e injustos. E aí você pode dizer, mas aí é a graça e etc. Mas a graça, ela sempre existiu, né? Mesmo Antigo Testamento. Mesmo no Antigo Testamento. Se não, perceba o que está escrito em Ezequiel, capítulo 3. Olhe só, no verso 18, ele diz: quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não adverti-lo, para que advertência? Senão, eu te mostro os teus erros e ali você vai ter uma nova perspectiva, você vai ter uma nova reação. Então, e você o advertindo, lhe falar para dissuadi-lo, convencê-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, Glória a aquele Deus. ímpio morrerá por sua iniquidade, mas mas não para mim. Você será responsável pela morte dele. Isso não é graça? Deus enviar um servo dele para anunciar para mim que eu me arrependa dos meus pecados, que eu mude o caminho que eu estou seguindo e que assim quanto salvação. E Nossa, só para concluir o raciocínio, e se esse camarada, que é homem de Deus, porque se Deus está falando com ele, ele é um servo fiel. Ele já encontrou graça diante do Senhor. Se ele não vier advertir-me, a pelo minha seu erro, morte cairá, o meu sangue vai ser punição para mim, mas também para ele. Isso é graça. por mais que você faça a vontade de Deus, Por mais que eu faça, aqui o texto é claro. Se nós formos para o verso 20, ele diz, ó, da mesma forma, quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, ele está dizendo, ele vai dizer aqui nesse verso, que não interessa se você tem 50 anos de crente, que não interessa se você nasceu no berço de crente, se não, você passou 50 anos de crente e no, com os seus 70 anos de vida, você se desviar, a sua justiça não será levantada em conta. O que é levado em conta, queridos, é o teu último estado. da perseverança, né? É a não é? Apocalipse capítulo 3, se não me falha a memória, ele falando para a igreja de Sardes, né, ele diz, porque perseverastes
lhe guardarei do dia da tribulação. Apocalipse 3, versículo Então 3 e 10. E isso, além de ser bíblico, é uma realidade. Não é? Isaías 55, a partir do 6, ele vai dizer: busque o Senhor, procure ele, enquanto se pode achar, enquanto ele está perto. Lá no final do verso 7, ele diz: se arrependa o homem do seu caminho mau. Joel, capítulo 2, verso 11, é um chamado para um arrependimento das suas más práticas. Ezequiel está repleto aqui, se você for folhear o livro, tem lá o Senhor, por vezes, chamando o povo a se arrepender de seus maus pecados. Se você for para Apocalipse, se não me falha a memória, 17, você vai ver que até ali, já no final das taças, o Senhor chamando e o povo nada para se arrepender. Então, a Bíblia, ela está cheia, repleta de chances. Por exemplo, Apocalipse 16, a partir do verso 11, do verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tantas agonias, os homens mordiam a própria língua. Olha o estado da humanidade nesse tempo aqui. De tanta agonia, os homens mordiam a sua própria língua e blasfemaram. Olha só, nem ali eles se arrependeram. E blasfemaram contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Então, até no final das taças, nós estamos falando da sexta, o Senhor tem um chamado. Lógico, muitas das vezes não vai vir um irmão, um crente, dizer: se arrependa, meu irmão, porque Jesus te ama, Deus te aguarda. Não, vai ter muitas das vezes que vai vir uma tribulação sobre a tua vida, uma prova, uma dor. E essa dor Você faz uma pergunta aí, nada mais é do que um chamado ao arrependimento. Já cortando tua. Se vocês quiserem responder, você dois, pode responder. Vou fazer pergunta para você aqui. Vou botar você um pouco na parede aqui. Me diga uma coisa, se caso, quando Deus mandou Jonas ir até Nínive, se Deus não tivesse trazido Jonas até a cidade para pregar o evangelho, se Jonas tivesse ido embora, mesmo sendo um homem de Deus, ouvindo a voz de Deus, Jonas não teria salvação? Mesmo recusando fazer a vontade de Deus? Porque ele foi lá porque Deus levou ele para lá, não é? É assim, o texto de Ezequiel, capítulo 3, onde está dizendo que se o homem que foi alertado não chegar até o ímpio e adverti-lo, ele não está dizendo que esse homem, que é um homem de Deus, vai perder a salvação. Não. Ele está dizendo que existirá uma culpa sobre ele. Será cobrado. Não está dizendo que ele vai perder a salvação, né? É muito complicado a gente botar, como é que na língua portuguesa diz, né? Esqueci agora, esse se. Porque, na verdade, nem na história humana existe, né? Não se trata se isso, se aquilo, né? Quanto mais nas ações divinas, né? No que Deus faz. Falar que se Jonas tivesse feito isso, ou se fosse daquele jeito, não é uma coisa sadia fazer isso. Bom, deixa eu só complementar assim. Sobre quando Deus faz um chamado para o homem, a palavra si não existe. Não existe. Quando Deus manda um homem fazer tal situação, possa estar... Essa preposição, né? Esse Do termozinho si. que liga uma coisa a outra. Todos os homens que Deus chamou para fazer a sua obra, ele, querendo ou não, ele fez a obra de Deus. Não existe o si. Fez e ponto final.
Pois é, então é muito complicado. Alguns desejaram a morte, outros Sim. fugiram, outros Mas pegaram o barco, concluíram o chamado. outros disseram desculpa, outros se esconderam, e Deus vai atrás de tudo e foi lá fazer o trabalho Eu de não Deus e no creio final. que é como os nossos irmãos presbiterianos, né, os tradicionais, pregam como sendo uma graça que é irresistível. Não, eu não creio nisso. Eu creio que o homem tem sim o direito de dizer: eu não vou, eu não quero. E Deus Certo? dizer, tu vai. Só que Deus, meu amigo, a gente está falando de um ser perfeito. E por sua perfeição, ele é por si só apaixonante. Não tem como o homem viver, estar diante da presença de Deus e rejeitá-la. Ele vai se derramar de amor e de paixão e de completo, ele vai se despir de toda a sua arrogância. Eu acho que para um exemplo, eu acho que para a Igreja Católica existe até a morte, só que para eles eu acho que não existe inferno. Porque se existe o purgatório para eles, como eles já têm em mente, já têm essas coisas tudo, todos aqueles que vão para o purgatório têm chance de salvação, ou seja, não tem inferno para eles. E quanto mais oração para eles, mais salvação chega